Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todo mundo que está aí com a gente. Felicidade total nessa primeira live da Voo da Palavra. Obrigado, Laís. Obrigado, Tatiana. Obrigado, Bruno, aí nos bastidores, nos assessorando. E vamos direto ao ponto, né? Por que a gente está aqui junto? Que a gente colocou essa questão de roteiro adaptado versus roteiro original, que acho que é uma grande conversa. Mas antes eu queria falar só um pouquinho do pretexto da gente estarmos aqui reunidos, que é o curso que a Laís Mendes Pimentel, que está aqui, roteirista, jornalista, cronista, ghostwriter, astróloga, com direito a mapa dessa live, mapa astral. Tem o mapa da live. Então, Muito bom. super obrigado. E ela vai dar um curso, uma oficina, na verdade, né? Uma oficina de criação avançada, pensando na adaptação literária para o audiovisual. E que vai começar agora no dia 22 de março e vai até 14 de junho, com encontros, são 12 encontros semanais com 2h30. E para a gente tematizar um pouco isso, dar uma esquentada na história, a gente chamou aí a Tatiana Milanês. A gente já conhece há um tempinho, né, Tatiana? E a Tatiana hoje é líder de produção de conteúdo no canal Futura, então está bastante aí nessa ponta de intermediação da questão dos roteiros de não ficção, principalmente, né? Sim, então, sim. Eu acho importante esse encontro, porque a gente pensa em várias dimensões, né? Um encontro de estudo, né? A partir, pensando aí no curso, nas referências literárias, nas referências cinematográficas e dos streamings que a gente tem hoje aí, né, em profusão, e para dar uma ideia desse mercado, dessas escolhas, dos impasses e dos desafios que surgem ao você pensar na adaptação de um texto, né? E também na questão de pegar a realidade aí e levar para a tela, no caso mais da Tatiana. Então, eu queria passar para a Laís falar um pouquinho da proposta aqui do curso e falar do trabalho dela, né? Da experiência que ela tem e de pensar na oficina como uma experiência, sobretudo, de troca, né? É um momento de troca. Laís, com você. Eu já fiz, essa é a segunda vez que eu vou fazer uma oficina desse tipo. Eu já fiz milhões de tipos diferentes. Mas de adaptação, é a segunda vez que eu vou estar fazendo. E foi muito prazeroso fazer, pelo seguinte, as oficinas que eu faço, eu transformo a turma numa sala de roteiro, né? Então, eu sou o cabeça, eu sou o roteirista-chefe, né? Então, você tem os outros todos trabalhando juntos. Então, tem a beleza de trabalhar em equipe e a dor também de trabalhar em equipe, né? Porque pensar coletivamente também não é fácil. Então, assim, o grande barato da adaptação literária é você transformar para roteiro audiovisual, ou seja, aquela coisa que é uma coisa técnica, né? O que alguém pensou para que todos nós imaginássemos. Então, é muito sofrido, no certo sentido, você pegar uma fatia de uma história, você imagina um livro de 200 páginas, ou um conto, ou uma crônica, ou um fato da vida, e dizer como é que eu vou transformar isso numa coisa que seja interessante, que tenha lógica, que os personagens tenham seus quereres, etc. e tal, quando a gente tem um texto literário, de que tamanho for, ou uma notícia de jornal, né? E transformar isso num roteiro. Então, a gente começa a pensar em decisões muito específicas, diferentes de quem pensou uma história para ser um filme, uma história para uma série. Então, nós vamos discutir todas essas decisões, essas escolhas, de uma forma coletiva e com bastante exemplos, inclusive exemplos como você pegar um filme como A Baleia, né? Que não estava concorrendo para roteiro adaptado, mas ele nasce de uma peça de teatro. O autor da peça é roteirista do filme. Isso também é um detalhe, que nem sempre isso acontece, né? Ou The Last of Us, por exemplo, que nasce como um game, né? Então, a gente tem milhões de possibilidades. Então, a gente vai destrinchar isso durante a oficina.
É uma coisa até que me ocorreu falar, né, Laís? A gente estava lembrando aqui que o cinema brasileiro começou justamente da notícia policial, né, do fait divers, como o francês era uma língua muito mais difundida na época da Belle Époque brasileira, lá em 1908, a gente tem um primeiro filme que se chama Os Estranguladores, baseado numa notícia de jornal. Isso é o Paulo Emílio Salles Gomes que inventariou isso tudo, né? E eu fiquei pensando numa coisa agora quando você estava falando, que é aquele comentário típico quando a gente vê um filme de roteiro adaptado e lê o livro. Ah, eu preferi o livro. Ah, eu prefiro o livro. Aquele tipo de coisa. E você fala que você procura uma adaptação fiel ao texto original, né? Como é que é isso? O que eu, na verdade, na minha primeira experiência com essa oficina, eu tive a oportunidade, a turma rendeu a ponto de podermos escrever 3 roteiros curtos, né? São 12 semanas, o negócio é violento, né? A pessoa tem que estar compromissada, então escrevemos 3 curtas, basicamente. Então, nós começamos muito fiel, no terceiro a gente soltou mais o freio, né? Porque quando você decide, por exemplo, que você vai adaptar Clarice Lispector, ela tem uma voz muito específica. Se você vai adaptar Jorge Amado, que não gostava de ler as adaptações, de ver as adaptações dele, é o que dizem, tá? É outra coisa. Então, a pessoa quer ver o universo, é um universo muito específico. Mas você também pode adaptar e ir para um outro lugar. Isso é uma opção, mas é uma opção clara, né? A gente pode pensar em, sei lá, você pode pegar a família Addams, né? A família Addams, ela tem várias versões. Desde a que começa na televisão, a Wandinha já é uma outra coisa. Tem o Tim Burton, tem um outro olhar, entendeu? Então, nós reconhecemos aquilo de alguma maneira, mas a Wandinha vira protagonista, ela não é a protagonista. Então, isso é um roteiro adaptado de uma história original, que ele mudou o centro, o núcleo da coisa. Então, assim, quando eu digo que eu quero buscar a fidelidade, que é o que nos força a sermos mais fiéis a quem pensou aquela história. Então, eu não vou pegar uma ideia só do Caio Fernando e vou dar uma pirada. Eu quero que as pessoas cheguem lá e reconheçam Caio Fernando. Para efeito da nossa turminha, né? Porque senão fica muito fácil. Vou pegar uma ideia e faço o que eu quiser. Não. Vamos tentar as pessoas reconhecerem características. Agora, há níveis de adaptação. Há níveis de adaptação. É muito comum, exatamente o que você falou. Ah, mas o livro... Na minha cabeça, fulano não era assim. Claro que não era. Era a sua cabeça, né? Então, toda vez que a pessoa vai adaptar alguma coisa, principalmente que é profundamente popular, ela corre um risco imenso de ouvir isso. O Grande Gatsby foi um fracasso monumental. Mas, o Laís, é comum também o escritor, né, participar da adaptação do roteiro, né? Muito justamente para... E aí, enfim, é da cabeça dele também, né? Mas o que acontece é o seguinte, vou te dar um bom exemplo disso, que eu até aprendi numa aula do Janot. O Stephen King teve um enorme problema com o Kubrick, que muda, porque está afim de mudar. Você imagina a briga de titãs. Briga de titãs. Né? Eu amo o Iluminado. O Iluminado é um dos filmes da minha vida. Ele já entrou em vários pesadelos meus, entendeu? Ele foi outra coisa. Né? Então, ele faz, o Stephen King faz um outro filme, Senhor Sono, sei lá, que é mais próximo do que ele tinha escrito no livro, e não bombou. Então, assim, uma das maneiras de se lidar com esse tipo de coisa é que a adaptação é uma outra obra. Né? Você não tem como filmar. Mesmo um conto, porque assim, na minha oficina eu entro com 10 sugestões de contos e crônicas. E os alunos podem entrar com as suas sugestões, eu digo se vale ou não. E ali mesmo, a gente já começa a falar assim, na discussão, ali na reunião de criação, nas aulas. Ah, não, fulana não pode fazer tal coisa, tal coisa. Mas a gente vai ter que achar uma coerência aqui para a gente criar esse arco para ser verossímil.
mas sempre fiel. Então, nós temos vários senhores a servir ao mesmo tempo, entendeu? Uhum. Mas eu tento, dentro da oficina, que ela seja mais fiel, que a pessoa reconheça, que a gente leia durante 1 ou 2 semanas cada um dos autores que a gente vai adaptar, para a gente ficar... Ah, mas eu não conheço muito Carlos Heitor Coni. Então vai ler um pouco de Coni durante essas 2 semanas. Vai entendendo um pouco, entendeu como é que ele fala? Otto Lara, Conceição Evaristo, seja lá quem a gente vai adaptar, entendeu? Vamos dar uma mergulhada nisso. É tudo, com perdão da palavra, pau dentro, né? Não dá... não, nós temos 12 semanas para produzir, né? E é um pouco isso, a vida real é um pouco isso, a gente trabalha sempre sob pressão e funciona. Então é um pouco isso. E a gente trabalha sabendo que o livro é melhor, né? Ótimo. Tatiana, eu fiquei pensando até uma coisa nessa questão também que a gente está nessa... como a estrutura da ficção, de alguma maneira, contaminou os roteiros de não ficção, né? Então você tem até a questão do docudrama, porque hoje é aquela questão, como você vai apresentar um programa, um documentário, alguma coisa de não ficção, mas usando os recursos literários, né? Mas eu estava, até justamente antes da live, estava conversando aqui com a Laís, né? Que a gente lá no canal faz muita série de não ficção, mas são séries, por exemplo, baseadas em uma pesquisa, né? Em dados. Então, será que isso pode ser considerado roteiro adaptado? Né? Porque são fatos, né? Será que a gente pode considerar isso assim? É porque a gente trabalha sempre em cima disso. Mesmo quando a gente... Eu sou responsável pelo Doc Futura, né? Que é um pitching que a gente tem todo ano. E é sempre dar um tema, né? Direitos humanos, meio ambiente, educação. Então as pessoas já vêm com algum fato, às vezes, que tem acontecido, né? Eu lembro por exemplo, do fato de junho de 2013, das outras ações que aconteceram nas escolas, acho que foi 2019, 2018, Não, 2018. Enfim, são fatos que acontecem e as pessoas trazem isso de ideias. Então, eu acho que isso também pode ser um roteiro adaptado, né? O factual, como toda obra de ficção, ele vai ter que passar por algum tipo de filtro, de ponto de vista, de quereres. Então, você pega uma história, por exemplo, como o Dom, né? Que era aquele, né? o ladrão de residências, etc. e tal, que é uma história muito recente. O Playboy ladrão, né? O Playboy ladrão, exatamente. Então, e é uma história muito recente, não é? A gente não está falando de uma pessoa que há 100 anos fazia isso e aquilo. Então, você tem que estar preparado para mexer numa história que ela é a sua versão daquela história daquele homem chamado Dom, né? Então, e é adaptado a um fato real. Ele fazia aquelas coisas de assaltar, foi morto pela polícia. Por acaso, no dia do meu aniversário, por isso eu sei exatamente que ele morreu. Então, assim, esse tipo de coisa é considerado um roteiro adaptado porque ele é baseado em fatos reais. Lembra, no começo do filme tem livremente inspirado. Sim. Tem uma cadência, um colorido, né? Entre inspirado em fatos reais, livremente inspirado. E eu não sei se vocês são assim, mas eu sou a rainha de assistir e depois fico feito lá uma louca, sabe? Tipo, mas fulano era casado mesmo? Procurando no Google, né? Pra ver o que é. Fico também, eu fico. Né? The Crown, eu procurei tudo. Exatamente. É muito interessante pensar nessas comparações aí, né? Isso, entendeu? Agora, recentemente, a série da Watch Kids, né, que a gente falou, né? Que teve uma série ficcionada e uma série documental, né? Que também está gerando muita polêmica também, né? Da família, né? Que se diz, das famílias. É muito recente, né? Então, são coisas que você tem pessoas que autorizam, né? Pessoas que conversam, tem outras que não autorizam. Então, são decisões muito, muito delicadas, mesmo quando não parte de uma fonte factual, que nós demos exemplos
digamos, extremos, né? O Dom era uma pessoa que não estava na lei e ele é morto pela polícia, quer dizer, nós estamos falando de coisas dramáticas. Eu acho que isso, então, é exponencialmente trágico. Mas se a gente for falar, vamos contar a história do Jorginho Guinle. Jorginho Guinle era um cara do bem, era um playboy que torrou todo o seu dinheiro, não encheu o saco de ninguém, nem nada. Mas você tem que fazer uma seleção de que fatos você vai... que fatos você vai usar da vida dele para apresentá-lo como um personagem, né? Então, você está o tempo todo, mesmo que seja um livro de ficção, uma peça de teatro, uma crônica ou uma notícia de jornal, tomando essas decisões para transformar aquela história num roteiro interessante. Você quer que as pessoas amem seu filme, sua série, etc. E tal. Então, são decisões o tempo todo sendo tomadas. Uma coisa que eu lembrei agora que tem a ver com um outro extremo é quando o cineasta ou a cineasta muda realmente a Kubrick, né, digamos assim. E eu lembrei de um caso brasileiro que é A Hora da Estrela, né? Que, enfim, que é totalmente... existe um narrador no livro, mas aquilo para ser passado para a tela iria complicar muito e ia, digamos assim, esfriar o drama maior, que é a questão da Macabeia, né? A vida da Macabeia, digamos, aquele drama de uma nordestina, no Sudeste. Então, todo um contexto, assim, uma perspectiva, né, que seria abolida, porque o narrador de A Hora da Estrela, ele é uma figura racional, né? Quer dizer, a autora é a Clarice, mas é o Rodrigo, que é um homem, então ele fica falando da Macabeia quase como um joguete nas mãos dele, né? Então, no filme, isso é completamente... não existe narrador. E é excelente o resultado, né? Então, quer dizer... outra obra, né? É outra obra. Mesmo que a pessoa fale, não era nada disso que eu tinha imaginado. Pois é, a pessoa tem que ter esse desprendimento, né? De não ficar apegada, porque apegada ao mundo que ela criou quando ela leu Clarice, né? Isso Agora, lá deixa eu te perguntar uma coisa também, porque a gente falando assim, né, parece até que assim, é mais fácil para um roteirista, né, profissional, fazer um roteiro original porque aí você inventa o que você quiser, né, do que um roteiro adaptado. Mas, no entanto, a história do Oscar, né, principalmente, mostra que assim, foram muito mais filmes baseados em roteiro adaptado do que ganharam, né, o prêmio de melhor filme, por exemplo, baseados em roteiro adaptado que de roteiro original, né? E são muito poucos. São, assim, roteiros originais. Eu não tenho como bancar números, mas eu diria que são, assim, sei lá, 80% do que a gente vê são coisas adaptadas, né? Podem ser de um filme dos anos 30 que ganha eu tenho aqui um levantamento que eu achei na internet, do jornal Tribuna, que ele fez um levantamento dos filmes do Oscar, né, desde 1929 até 2021. E aí, dos filmes ganhadores de melhor filme, da categoria melhor filme, quais deles venceram melhor roteiro também, né, os 2 prêmios. Aí, dos 93 melhores filmes, 60 também venceram melhor roteiro, sendo que 42 adaptados e 18 originais. Quer dizer, muito mais. Filmes que não ganharam, mas estavam concorrendo. Quer dizer, talvez esse número adaptado seja ainda até mais violentamente alto. Depois que passa isso, Tatiana, pensar no meu jogar isso assim de uma maneira, eu fiz uma pesquisa e, sabe, mas na verdade é sua. Eu acredito. Jornal Tribuna, realização da Arthur Bernardo, tá? Tô dando os créditos. Fechado. Excelente. Mas é isso, é uma coisa... Por exemplo, o nível de adaptação, o Top Gun Maverick é uma adaptação, né? Porque é uma sequência, né? Então, nós aproveitamos o Maverick, aproveitamos o filho do cara que morre no primeiro, não sei o quê. Então, assim, ideia original, por exemplo, como o filme Tudo ao Mesmo Tempo Agora, junto, Together, é originalérrimo, né? Muito original. Originalérrimo a ponto de incomodar, para ser confuso, é muito a cara de uma geração mais jovem, etc. e tal. Mas ele saiu do zero, né? Eles têm uma ideia e é do zero. Mas poderia ter saído de um livro, de um roteiro, de um livro de ficção científica, o Minority Report, né?
é um exemplo, né, de uma coisa louca que saiu de um livro de um cara que pensou 50 anos, Blade Runner, né? Nossa, modernos. O cara Blade Runner é um exemplo ótimo, né? Que ele é um mundo. É o mesmo autor de Minority Report. Lembrando também aí de uma coisa mais antiga, né? Que alguns autores são muito adaptados, como Tennessee Williams, né? Então, vem do teatro e a obra dele alimenta, né, uma cinematografia assim, de muito sucesso e com um resultado muito bom, né? Sim. E que muitas vezes diferem de alguma coisa da obra original, mas que tem um resultado excelente. Gente, eu queria lembrar uma coisa. Vocês podem enviar, a todo mundo, podem enviar perguntas, porque para a gente começar a falar um pouco também do que vocês querem saber, né? Vocês que estão nos assistindo, e também matar um pouco a curiosidade aí desse mundo dos roteiros, né? Que os sofredores roteiristas, né? Tem que ser homenageados. Eu fui dar uma olhadinha, mas Minority Report e o Blade Runner é do Philip K. Dick. Então, o cara que pensou em ficção científica, né, lá atrás, 50 anos antes, e aí com o cinema, né, com os recursos do cinema, criou, por acaso eu amo Minority Report também, e Blade Runner nem se fala, mas são livros de ficção científica e que a própria tecnologia do cinema também vai possibilitando que esses delírios literários pudessem ser vistos, né? Todos. Na história de Hollywood é também interessante pensar como, por exemplo, a gente tinha, sei lá, nos anos 30, e O Vento Levou, né? O drama tinha uma centralidade nas produções. Eu acho que isso vai até, pelo menos, anos 90, né? Digamos assim. E aí, depois, a ficção vai ganhando muito espaço nesse terreno da adaptação, né? Eu sempre gosto de pensar que essa relação entre os gêneros, assim, você pode vendo hoje como ficção, quer dizer, até a própria questão dos games, né? Os games hoje são uma fonte de adaptação. Eu lembrei também do Faroeste Caboclo, falando de filme brasileiro que você está falando, né? Faroeste Caboclo, que ganhou, né? Roteiro original no Grande Prêmio do Cinema Brasil, baseado numa música, né? Sim, sim. É interessantíssimo esse caso, né? A partir de uma música, assim. Bom, muita gente fala mal do filme, mas assim, eu gostei do filme. Não, eu me lembrei de outra fonte de filme, é graphic novel, Sandman, que eu amei, aliás. Sim. E é um grande risco, é o mesmo cara que escreveu, ele adaptou para a série, para streaming. E é a mesma coisa. E geralmente quem é o tarado pela coisa, pela fonte, né, já vai ver com ódio no coração, né? Como é que, pelo amor de Deus, como é que um graphic novel vai virar série, não sei o quê. E foi muito bem elogiado, foi muito elogiado. Assim. Todos da Marvel, né? Enfim, todos que foram adaptados, né? Incrivelmente bem, né? Vamos combinar. Deve ser tenso, né? Porque a pessoa que é aficionada, ela tem tudo aquilo. É um crime fazer tal coisa com uma mulher. Não, e já sabem como é que vai ser o final, já, enfim, mas mesmo assim, né? Acho que o caso recente do The Last of Us, né? Que tem essa coisa os fãs do game, mas do game, mas assim, a questão da repercussão positiva está me surpreendendo. Eu que não conheço o game, entendeu? Mas assim, vi a série e confesso que até essa questão não, zumbi de novo, vão sair matando todo mundo. Mas eles foram muito hábeis em colocar os zumbis, assim, parece que está fazendo, olha, vamos fazer uma participação especial agora, hein, galera? Os zumbis, entrando os zumbis. Então tem pouquíssimo esse lado mais gore da produção, né? mais pesadão, né? Fica mais na questão do drama humano, só que naquele mundo distópico, totalmente devastado, né? Então é uma adaptação muito feliz, ainda que para estômagos fortes, né? Mas olha, o André Gabé está falando da Fênix Negra é um crime. Porque é isso também, assim, há coisas que os fãs não vão perdoar porque são coisas imexíveis, usando essa expressão ridícula, mas também o mundo mudou.
Então, assim, isso é bem interessante falar sobre isso agora, que eu nem tinha pensado. A representatividade hoje, né, ela é uma coisa que não... É um elemento que entrou para moldar um processo de criação. Nós não devemos ser amordaçados por isso, mas que isso seja incorporado de uma maneira orgânica. Então, o Sandman, que é uma série que eu amei, que eu não conhecia nada, lamento, eu quero conhecer o mundo do graphic novel, eu amei Sandman. Mas, assim, personagens que não eram negros viram negros, entendeu? Então, porque a pessoa que criou não criou esse mundo que hoje a gente quer ver refletido também nas histórias, né? Então, certamente, isso é mais um elemento na hora de a gente adaptar. Se o personagem morte é masculino, ou feminino, ou trans, entendeu? São novos elementos a serem considerados, né? Porque, às vezes, aquilo pode ser contado como um exemplo de representatividade, outros acham que não, que aquilo é uma ofensa. Então, são dados que complicam mais, mas que há uma flexibilização, né? Por que o desejo vai ser feminino? Por que o desejo vai ser masculino? O Sandman teve bastante dessas questões. Então, é bastante interessante isso. Que até agora a questão da representatividade, ela é mais um elemento na hora de você fazer uma adaptação de uma peça escrita, antes de a gente ter esse tipo de questionamento. Inevitável hoje em dia. Sandman, eu tenho tanto amor como tenho pela Fênix e adorei Sandman, mas não vou atrapalhar a live. Fênix negra é crime de ódio. Eu não vi a Fênix Negra. Vocês estavam falando aí, inclusive, da questão da baleia, né? Que há a gordofobia, que alguns não. Sim. É interessante a gente trazer esse grupo, é uma voz potente, que tem um lugar de fala. E, no entanto, o outro grupo se considera, quer dizer, considera aquilo ofensivo, né? Como é que eu vi que eu cheguei depois, vocês estavam falando isso. Vocês divergiram em algum ponto? Não, porque eu acho que a polêmica está sendo feita assim pelas pessoas, as pessoas que criticam que o filme alimenta a gordofobia, né? Porque ele é visto como uma pessoa depressiva, uma pessoa no final, não posso dar spoiler, né? Bom, tudo bem. Eu só posso dizer que o final da peça não é igual ao final do filme. Ah, tá. Sem dar spoiler. Enfim, a figura dele é vista de uma maneira que alimenta, que estimula a gordofobia. Essa é a crítica, né? E as outras pessoas falam, gente, é um filme, né? É um filme para o cinema e tal, porque, inclusive, ele ganhou, né? Melhor maquiagem. Foi. Foi. Porque tudo aquilo é prótese, né? E tem essa crítica também. Ele nem é gota, é uma prótese, quer dizer, enfim, também tem essa crítica também. A questão, por exemplo, quando você faz uma peça de teatro, por mais bem sucedida que ela seja, ela não vai alcançar o público de um filme. Ainda mais um filme com Brendan Fraser, ainda mais um filme americano. Então, assim, ele acaba acendendo discussões que não tinham ali na peça, nesse sentido, porque ele pode incomodar uma meia dúzia de pessoas, por mais bem sucedido que seja uma peça de teatro. Então, quando você... E é o mesmo, como eu falei, é o mesmo autor. Então, o autor resolveu fazer um outro final. Porque, realmente, é aquilo que eu falei, é uma outra obra. Sim. Nós vamos ler Gabriela, Cravo e Canela, nós vamos ver a Sônia Braga, depois a gente vai ver a Juliana Paz. Ah, mas a primeira tinha... o Coronel Ramiro morreu, não sei o que. Aquilo era maravilhoso, não sei o que, ela não tinha... A Sônia Braga subindo... Sim, mas aquilo ali era uma outra, é uma versão de uma história, né? Uhum. E o remake tem muito isso, né? Você vai querer apresentar a Gabriela para uma outra geração. Então, você tem roteiro adaptado, e fora, assim, o filme Living, vocês viram esse filme? Não vi. Estava concorrendo. Estava indicado no roteiro adaptado.
E o Living é baseado num roteiro japonês que é baseado num livro russo, né? Então, é um certo telefone sem fio, mas espera-se que a alma tenha sido mantida, né? O DNA, você reconhece um DNA, entendeu? Então, a adaptação, ela eu acho uma possibilidade fascinante por isso, porque você poder revestir uma mesma história, o cerne continua ali, mas ele vai ganhando novos olhares. Quem adapta está pondo um olhar específico ali. Né? Mas os filmes do Oscar também são outros critérios, né, que entram ali, entre os critérios do próprio, no caso do Brendan Fraser, né, do próprio ator, né, que ele tem uma história de recuperação, o cara que começou como uma múmia, né, enfim, entrou em depressão, depois voltou, então assim, isso também é considerado, né, então não dá para levar isso em conta quando a gente pensa nessa questão de roteiro adaptado, e esse tipo de discussão, né? Sempre vai ter. A gente eu vi a apuração do Oscar junto com o César, né? O melhor documentário que ganhou, né? Que era sobre o ativista russo, o opositor do Putin. Navalny. Ele é super criticado, entendeu? Logo no dia seguinte, eu até enviei para o César na coluna do Guga Chakra, né? No Globo, assim. Ele é um cara super racista, xenófobo, entendeu? Então, assim, nacionalista, de carteirinha, entendeu? Então, sim. E ele hoje, né, enfim, vários ativistas acham ele o máximo, porque ele é contra o Putin, tá, não sei o quê. Putin, não sei. Putin. Sim. Então... Laís, quer dizer, essa questão aí, né, realmente é muito desafiadora em todos os pontos, né, de trazer representatividade, pensar nas identidades e, ao mesmo tempo, não cair numa coisa que, tipo, não vamos reparar pela ficção toda a história da humanidade, né, que é um horror, vamos combinar. Então, e eu até fiquei lembrando também, para trazer um pouco aqui para conversa, sua experiência na Inglaterra, né? Porque você trabalhou você trabalhou na BBC, né? Então, essas linguagens, vamos dizer assim, os interesses, como é que você compara um pouco esse mundo, o primeiro mundo, e a gente aqui na borda, digamos assim? Assim, a Inglaterra, ela é um país com muita literatura, né? O Shakespeare... Desde o Rei Leão. O Rei Leão é uma adaptação de Hamlet, né? O Rei Leão, do Walt Disney, vem do Shakespeare. Então, é a mesma tragédia e tudo mais para criança, animação. Então, assim, eles são fonte de muita coisa. Então, e eles têm uma literatura de detetive, uma literatura de aristocracia. Então, eles são muito autofágicos, num certo sentido, né? Eles são profundamente cheios de referência, fora todos os monarcas, né? Quanta coisa que as rainhas, né? Mary Scott, Elizabeth, tudo aquilo ali, tudo é novelão, né, gente? Toda a aristocracia britânica, isso é novela pura, né? Novelão puro. Então, eles têm muita essa tradição de adaptações e que você nem percebe que aquilo foi adaptado de alguma coisa. Mas é uma questão, inclusive, jurídica, que isso seja... Não é à toa aquela frase, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Se existe alguma coisa que é adaptada de algum lugar, aquilo vai estar de cara escrito, baseado no livro de fulana, baseado na história tal, inspirado livremente. Realmente vem uma gradação. Mas a Inglaterra, ela é brilhante. Eu acho que qualquer país que tenha uma literatura forte, por mil razões, eu acho que a produção do audiovisual ela vai beber profundamente disso. Fora os crimes, né? A Inglaterra é um país com uma tradição de crimes reais, né? De muitos crimes. Eu cheguei a comprar uma casinha pequenininha que tinha um terreninho, que já foi vendida, obviamente,
E a gente brincava que será que a gente vai mexer no jardim e vai sair um cadáver? Porque o inglês tem essa tradição de esconder mortos, né? Dentro dos grandes crimes. Eu adoro um crime, não sou louca, mas eu adoro um crime. Enquanto eu estava na Inglaterra, tinha o Dr. Death, que era um médico que matava as coisas. Então, tudo isso acaba alimentando uma criatividade enorme, né? Nos escritores, né? Não é à toa que nós temos também grandes escritores de terror, de suspense, de crime, detetive, que são ingleses. E, obviamente, isso acaba respingando no audiovisual deles também. Então, eu acho que a grande fonte, a primeira fonte, é a própria vida, o próprio factual e a literatura. Então, o grande desafio é transformar a literatura, né? A literatura mais do que a peça de teatro, mais do que as peças de Shakespeare. Mas você vê que o Ocidente ele é impregnado, né? West Side Story, Romeu e Julieta. Então, a literatura, as referências inglesas são fortíssimas em todas as partes do audiovisual. Uhum. Essa relação entre a nossa literatura, né, a literatura brasileira e o cinema é engraçado, porque ele começa muito com... além das notícias, né, das notícias policiais também, que vem até, acho que tem essa relação aí com a Inglaterra e com outros países com a influência eurocêntrica, né? Mas assim, tem alguns livros como o Guarani. Como você pensa assim, o Guarani, José de Alencar, mas aquela coisa um pouco um índio idealizado. No entanto, teve várias adaptações, até de Norma Bengel, né? Infelizmente, uma adaptação que não foi muito feliz em nenhum sentido, mas que hoje a gente tem, por exemplo, Machado de Assis, até hoje reverenciado na academia, um escritor também mais popular, digamos assim, mas ele é adaptado, Memórias Póstumas, assim, tem várias adaptações, mas não de uma maneira tão extensa, né? Assim, isso não é tão difundido aqui. Né? No Brasil, eu estava até dando uma olhada aqui enquanto você estava falando, o teleteatro, né, que são as peças, né, as peças encenadas na televisão ao vivo, né, era teatro ao vivo, não tinha videotape e tudo mais, também tinha muita peça de capa e espada, né, tinha essa cara de aristocratas e etc e tal. E as nossas novelas também teve muita coisa, assim, baseada... A Moreninha, né, que era um folhetim. Né, Dias Gomes, né, com coisa para TV também, né? O Dias bota peças de teatro, né, dele também adaptadas. Então, assim, são coisas que elas se interligam. E eu acho que a grande dificuldade é o eu lírico, né? Então, se você escrever 3 páginas de um livro, eu olhando para o teto, me lembrando da minha avó, e não sei o que, aquele cheiro de café que veio da vizinha. Tá, isso é o que em roteiro? Pelo amor de Deus. Pode ser belíssimo, lendo, me levar às lágrimas, mas eu vou botar uma pessoa deitada olhando para o teto, como é que eu vou dizer que ela está sentindo o cheiro de café? Entendeu? Então, ela não pode ficar deitada no teto, olhando e falando, que cheiro maravilhoso de café. Não, aí é teatro tablado, vamos para o Rápido das Cebolinhas, é outra coisa. Né? Então, começam aí as grandes dificuldades. Como é que eu vou transformar essa beleza escrita por Machado de Assis? Né? O Martin Scorsese, ele é um cara que usa com braveza e louvor o off. Eu entrei naquele momento no teatro e olhei para o lado e vi quando ele estava olhando. Ele pode fazer isso. A gente não vai ficar fazendo off, né? Porque aí é coisa de roteirista com pouca imaginação. Então, esse é o que é o grande desafio. É o preguiçoso, né? Então, o Martin pode. Martin é genial. Ele pode tudo. Esse que eu acabei de... que eu pensei que eu não esqueci. O Leão... Como é que é o nome daquele filme? O Lobo de Wall Street. Lembra desse filme? Sim. Do Leonardo DiCaprio e tudo, é um fato real. É um fato real.
aquele cara é um pilantra, enganou todo mundo, ganhou uma fortuna, não sei o que lá. Então, assim, é um roteiro baseado numa história real, que você tem que fazer uma seleção. Qual o ponto de vista que eu vou dar? Ele é aquele cara que a gente ama odiar, aquele cara que é sedutor. Então, são pontos de vista que você pega aquele papo que a gente estava falando no começo, Tatiana, dos fatos reais, e como é que eu vou transformar isso, de que maneira eu vou apresentar essa pessoa, né? Então, eu particularmente acho que seria a coisa mais difícil do mundo fazer um roteiro baseado em fatos reais recentes. Mas no caso você pegou esse exemplo, né, do Lobo de Wall Street, aí na escolha do elenco, né? Porque aí também tem várias questões envolvidas, né, de produção. Mas quando você escolhe o Leonardo DiCaprio para fazer, né, para ser o protagonista, você já escolheu a direção desse roteiro, né? Assim. Totalmente. Eu estava lembrando também do Spotlight, que foi baseado foi um roteiro original, mas que foi baseado em fatos que aconteceram, né? Assim, mas ele criou, os roteiristas criaram dali um roteiro. E foi incrível aquele filme, né? Eu acho que também como que eu acho que é uma recentes, né? Mas agora século XXI, como Marçal Aquino, né? Que é um escritor que vira roteirista, né? Então, e alguns casos que ele faz assim, o roteiro e depois faz o livro, depois do roteiro, né? Quer dizer, trabalhando quase sempre com o Beto Brant, né? Então, quer dizer, essas parcerias são interessantes, né? São mais recentes, né? E existe uma coisa assim, se você é o dono da sua história, você criou a sua história no seu livro, né? Se você quiser ter plenos poderes sobre o que você vai ver como roteiro audiovisual, você tem que ser o roteirista, né? Ou assinar um contrato em que você bota suas cláusulas, eu não quero que mude isso, eu quero que entre personagem e tal, porque você sabe que você não vai ter a mesma obra, você vai ter que abrir mão, você vai juntar personagens. O fulano tinha 3 irmãs, eu não vou botar 3 atrizes para falar oi, boa noite, sei lá, preciso condensar. Você começa a pensar com cabeça de produção também. Sim. Né? Então, todas essas questões... Na minha oficina não tem nada disso. A nossa produção é liberada, a gente pode convidar quantas pessoas quiser, fazer locações que quiser, tá? A gente não tem problema de produção, não tem problema de custo. Essa da produção, exatamente. Eu vou dizer como produtora, né? Óbvio. A gente lê um roteiro, já fala, mas espera aí, tem viagem? Mas espera aí, quantos atores? Mas é locução, é off, é locução de alguém famoso, de celebrity, entendeu? Tudo conta, entendeu? Aí você já vai cortando, o roteirista, mas espera aí. Mas você já vai... Isso vai entrar na adaptação. A produção chega e fala, eu preciso dessa irmã, que ela vai entrar e vai dizer canalha, e não quer ser, não precisa. Precisa fazer essa cena lá na Croácia? Pode ser aqui, em Cabo Frio? Pode ser Saquarema. Mas é isso, o custo, né, a produção, ela acaba também entrando como elemento na hora de você selecionar. Então, existe uma ciência, uma técnica, um desejo, né, de transformar um livro. Há grandes livros que não rolaram. O exemplo que eu me lembrei é esse do Grande Gatsby, que é um livro incrível. Incrível, do Scott Fitzgerald, é incrível. E o filme não rolou, né? Então, é uma coisa que também não se dá para dizer, mas porque foi isso, aquilo. Não sei, pode ser que ainda se faça alguma coisa assim, né? E fora os grandes clássicos que a gente morre de medo de ver de novo, né? Tipo, será que o Vento Levou aguentaria? Mas ele já foi banido, né? O Vento Levou já é praticamente incorreto hoje. Ele foi banido, mas assim, ele é um clássico, mesmo que hoje em dia as pessoas achem que está errado, etc. e tal, daria para pegar o Vento de novo, o livro da Margaret, sei lá o quê, e fazer de novo com os olhares de hoje. Será que seria tão bom? Será que seria tão bem sucedido? Entendeu? Então, são coisas assim que as pessoas temem. O mesmo a gente pode falar de novelas, né? Novelas, remake de novelas, né?
Uhum. Não quero ver de jeito nenhum, não posso imaginar tal coisa. Sim, mas é uma nova geração que não conhece, que não viu. É Vamos apresentar. fazendo O Pantanal, né? fazendo o adendo que Laís também escreveu novelas, né, Laís? Escrevi, mas as duas foram originais, não foram Quais? adaptações. Quais, Laís? Eu fiz Cheios de Charme e fiz Geração Brasil, que eram histórias originais. Mas hoje em dia eu fico pensando de fazer o remake de histórias muito bem sucedidas, que as pessoas que têm uma certa idade, né, que viram alguma coisa nos anos 80, que é uma época deliciosa das novelas, principalmente as novelas das 7 horas e tudo, o mundo mudou muito, o público mudou muito. A gente vê, eu mesmo não consigo ver uma coisa sem estar com o celular na mão, dou uma jogada, Candy Crush, e-mail, dou uma checada no WhatsApp. Eu funciono. Mas tem umas histórias, outro dia eu estava vendo Bem Amado, né? É muito atual, né? É muito bom, né? Uma série realmente. Mas não sei se seria produzida hoje, justamente por todas essas questões, né? Mas ela. A quantidade de críticas sociais e políticas que tem ali é super atual. É muito bom. De hoje, né? Uhum. Uma coisa. O que é chocante nessas novelas, assim, quando eu revejo, é a duração das cenas, né? Tudo parece que demora muito, como a gente tem uma mudança, a gente vive num mundo tão acelerado, né? Que quando a gente vê aquilo, gente, mas isso a gente aguentava ver, isso aí 10 minutos. É uma coisa... É Pantanal, gente... né? Aquelas cenas do Rio. Esse remake de Pantanal funcionou, né? Eu tenho lá as minhas críticas, mas vamos deixar para uma outra live, né? Sim. E, gente, daqui a pouquinho a gente vai encerrar, mas eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta aí, quer dizer, já conversamos bastante. E uma coisa que eu queria perguntar para a Laís também, essa questão do curso, ele é um curso de roteiro porque já tem alguma base, né? Para quem já sabe as ferramentas básicas. Eu já dei muita oficina para iniciante. Era uma vez cabeçalho, era uma vez rubrica, do zero, vamos começar do zero e tudo. E aí eu estava a fim de fazer algo agora com pessoas que já conhecem o formato, que eu não tenho que explicar o formato, para a gente poder se dedicar a essas outras questões, que são questões, como eu falei, elas são deliciosas e torturantes, porque nós temos que tomar decisões o tempo todo, transformar clima, ambiente, sensações, que na literatura a gente, né, pode ficar à vontade. Ela me olhou com aquele olhar de mármore. O que é isso, pelo amor de Deus, em termos de roteiro de audiovisual, né? Ele entrou na sala e percebeu o clima pesado. Como é que eu vou fazer isso no roteiro de audiovisual? Entendeu? Então, tudo isso, ele, como eu falei, ele é delicioso e torturante, mas eu preciso que todas as pessoas que queiram fazer essa oficina já tenham noção do formato, né? E juntos nós vamos enfrentar desafios, porque é desafio para mim, é desafio para todos nós, vamos tomar decisões em conjunto, né? E buscando essa fidelidade, a pessoa que ler o roteiro, que a nossa ideia, né, César, no final a gente misturar todos os alunos e todo mundo ver das outras oficinas. E César, dá o serviço aí que diz que é a aula, como é que as pessoas se inscrevem? Lembrando que são poucas vagas, né? E que informações mais detalhadas vocês podem ter pelo nosso e-mail voodapalavra@gmail.com.br. A gente tem as páginas já da Voo da Palavra no Instagram, também no Facebook, estamos lá. E o curso da Laís, ele começa em 22 de março e vai até 14 de junho. Então, quer dizer, e isso que a Laís vai falar vai ser das 7 às 9 da noite, né? Vai ser à noite e vai ter 2h30. Essa professora é generosa, ela quer uma aula de 2h30. Eu digo, você aguenta, Laís? Não, vamos até às 3 horas. Uma vez por semana? Uma vez por semana? Uma vez por semana. Então, é de 22 de março a 14 de junho, uma vez por semana, nas quartas-feiras, lembrando também, porque é importante saber o dia da semana, né? E a gente já está combinando, como eu vou fazer uma oficina de crônicas também,
que vai ser dividida por temas, na verdade, é um encontro uma vez por semana. Depois vamos ter mais novidades aí sobre isso mais adiante, mas a gente vai fazer um intercâmbio entre algumas crônicas que estão no meu curso e no curso da Laís, para a gente pensar numa conversa depois, aí se der certo, um encontro presencial. E lembrando que a Voo da Palavra depois vai ter atividades presenciais, tá? Vamos começar online, mas vamos passar também para o presencial, com experiências também. Isso aí ainda a gente está pensando como vai ser, coisas mais extensas, né? E Laís vai estar no meio, pode ter certeza. E quem sabe, Tatiana também. Eu vou conversar direitinho. Tá bom? Gente, adorei. Nunca tinha participado da live, foi divertidíssimo. Foi bom, adorei também. Outra coisa que a gente quer saber, né? É incrível como a gente acaba, assim, curiosidades que eu queria perguntar para a Laís, para a Tatiana. Sim, eu também tinha coisas para achar. Tem que fazer uma segunda rodada. Sim. É uma boa. Gente, então super obrigado. Obrigado, Bruno, aí por auxiliar. Obrigada, Bruno. Nós vamos manter esse material gravado aí para alguém mandou um textinho. O Bem Amado para hoje se caracteriza como um exemplo em que a vida imitou a arte. Quando foi escrito, tinha tudo de inverossimilhança possível, mas o desgoverno federal anterior copiou a Fórmula D. Sim, Odorico Iguaçu é a essência, né? Tem muita essência aqui dele. Então, obrigado a todas, a todos, como se diz, para pensar na diversidade. E, Bruno, agradeço o seu trabalho aí nos bastidores e depois vamos ter essa live gravada aí para ser acessada nas redes sociais para recuperar o que a gente falou. Obrigado, meninas. Obrigada. Obrigada por todo mundo aqui. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.